Queridos, estamos agora aterrissando no módulo 4, reta final de um conjunto de conhecimentos para a vida de vocês, que vai facilitar a maneira como você se conecta de corpo e de mente aqui no seu estágio de vida. Como que a gente pode melhorar isso? Ter a consciência de estar sempre lembrando de se desarmar, lembrando desses ensinamentos para que a gente não entre mais no piloto automático ou quando entrar falar, opa, peraí, como que eu posso olhar para essa cena diferente? Como que eu posso olhar para esse desafio que a vida está me trazendo? Lembrando que tem uma engrenagem maior que cuida da vida. E essa engrenagem maior, que é a vida que cuida da vida, ela vai além da nossa razão ou de como nós gostaríamos que fosse. Porque é claro e evidente que muitas vezes a vida não nos convida a viver situações de como nós gostaríamos que fosse. Elas vêm ao contrário, elas vêm diferente, elas vêm invertidos. Por quê? Porque nós temos um repertório daquilo que temos como expectativa para aquela vida. Só que pode ser muito mais amplo do que isso se eu consigo me desarmar e ir baixando a minha guarda e reconhecendo o que eu tenho, ao invés de colocar a minha razão e como eu acho que deve ser sobre o que eu tenho. A gente fala muito em liberdade, em ser você mesmo, em colocar seu valor em você. Essa mesma liberdade nós devemos deixar para o outro. Porque colocar a nossa forma de vida, o nosso formato de pensamento sobre como o outro deveria ser e fazer é tão cruel do que quando fazem isso com a gente. Porque precisamos nos conectar com o outro sendo o outro quem ele é e não quem eu penso que esse outro deveria ser. Quando eu fico me relacionando com o deveria, eu não me relaciono com as outras pessoas. Ah, mas não é possível, Vanessa, esta pessoa agir assim e ficar tudo bem ou fazer desta maneira. Se ela faz, é possível sim. Pode ser muito diferente do que eu faria, do que você faria, ou de como nós aprendemos sobre valores e respeito. Mas cada um tem o livre-arbítrio para se permitir agir como quer. E para tudo tem consequências. Então não adianta eu querer coordenar a vida do outro por conta das consequências que eu visualizo aqui que o outro pode viver. A vida do outro é sobre o outro. O que eu tenho e posso fazer é cuidar de mim, me curar, para que quanto mais eu me curo, mais as pessoas à minha volta se conectam de uma maneira diferente comigo e mais elas podem, de repente, olhar para elas sobre como elas estão agindo nesse processo. Ou não. A vida é sobre você. O seu comportamento é o que vai desenhar o seu resultado para cada dia que você vive. Tem uma coisa muito legal que eu quero passar para vocês, que é a construção da imagem. Vamos lá. A imagem que vemos na vida do lado de fora, ela é formada na nossa mente. A nossa mente cria rotas visuais de informação que passa para o nosso cérebro transportar isso em imagem. Então, a imagem não é formada no cérebro. O cérebro é escuro, ele não converte imagem em luz. O cérebro converte informação em informação. Então, aquilo que os nossos olhos veem é transportado para nossa mente consciente e inconsciente e se define imagem baseado em tudo que eu conheço. Por isso que, quando nós vemos uma coisa que nós não conhecemos, muitas vezes a gente nem consegue ver. Como quem já estudou na história da descoberta do Brasil, quando chegaram lá as embarcações dos portugueses, os índios não enxergaram as embarcações. Só enxergaram depois que a embarcação atracou e os portugueses desceram. Porque eles reconheciam pessoas, mas eles não reconheciam navios, por maior que fosse. Muitas das coisas que já estão prontas para nós vivermos, nós não enxergamos, simplesmente por não termos olhos para ver. Nós colocamos valor e significado para
tudo que a gente enxerga baseado na nossa mente. Por isso que é tão importante nesse curso e essa trajetória da gente junto de ampliar o nosso repertório. Se eu quero de fato viver algo que eu ainda não vivi, como que eu vou enxergar isso? Ou se eu quero não me envolver em problemas familiares no sentido de não julgar as pessoas da minha família. Muitas vezes em cursos o pessoal fala, Vanessa, mas e aquele almoço de família? Que você chega, você já sabe como vai ser, como cada um vai se comportar, o que esperam de você. Eu falei, chega desarmado. Ok que você já sabe como vai ser, mas é um evento. Ah, a pessoa quer que você elogie a comida? Elogia a comida, qual o problema? Ah, mas eu sei que faz isso para ter aquilo. O significado do outro e do mecanismo do outro, nesse momento, não é problema nosso. Faça o seu melhor, elogie você, se desarme você, não julgue o que você escuta, acolha. Acolha cada instante que a vida te convida para viver. Porque aí você sai do comportamento defensivo. E quando você sai do comportamento defensivo, você pode se conectar com as pessoas num fluxo muito melhor. Você pode sim se sentir pertencente, parte. Todos nós buscamos pertencer a algo. Todos nós buscamos ser validados a algo. E isso é que nos movimenta, isso que traz entusiasmo, isso carrega a nossa bateria de amor, isso traz alegria. Então, como você pode começar se desarmando? Voltando para a nossa mente. Então, a imagem é formada com o repertório que nós temos na nossa mente. Como nós enxergamos algo? Então, se eu chego nesse almoço de família e me sinto cobrado, acuado, ameaçado, abusado, sem paciência, vai ser o comportamento que eu vou ter. Então, o meu comportamento é baseado em como eu vejo o momento que eu estou vivendo. E muitas vezes a gente não percebe o nosso comportamento, as nossas caras e bocas, a nossa maneira de olhar, a nossa maneira de estar demonstrando insatisfação. A gente não percebe. Ter a consciência do nosso comportamento, que às vezes é até chato, e poder melhorar isso vai ser o grande pulo para essa mudança. Então você vê, o seu comportamento está baseado em como você enxerga a realidade que chega para você. Melhorando e tendo consciência do seu comportamento, para que ele não seja esforçado, para que ele tenha fluxo, onde eu não preciso me defender ou atacar, simplesmente aceitar que cada um é como é e as coisas como são, são. E que eu posso melhorar no meu comportamento e descobrir outra cena dentro da mesma cena. O meu comportamento vai levar, então, os meus sentimentos emocionais. Então, a maneira como eu me comporto e que eu me conecto com as pessoas à minha volta vai me fazer sentir bem, sentir irritação, sentir alegria, sentir felicidade, sentir tédio. A maneira como eu sinto vai me trazer o quê? Sintomas emocionais. Ansiedade, aflição, pânico, medo, alegria. Esses sintomas emocionais vão ser também manifestados no nosso corpo físico. Dores, sintomas mesmo de doenças, palpitação, sudorese fria, mal-estar, tontura. Então, tudo começa no visual, tudo começa na nossa mente. A nossa mente, o repertório da nossa mente vai determinar a imagem que a gente vai ver de uma cena que está acontecendo. A imagem determina o nosso comportamento determina nossos sintomas emocionais e os nossos sintomas físicos. Por isso que meu convite aqui nesse curso, desde o início, é mudar a maneira que nós vemos aquilo que vivemos. 1, aceitar aquilo que existe. 2, passar a enxergar além daquilo que nós vemos. Eu posso enxergar uma mesma cena deste exemplo, deste almoço de família, com mais calma no meu coração. Ah, eu sei que tem uma tia que vai me perguntar isso, eu me sinto cobrada, tudo bem. Mas é a maneira dela se comunicar. Quem está se sentindo cobrado sou eu. Por que eu me sinto cobrado? Onde que está esse incômodo dentro de mim?
Eu posso chegar e abraçar, demonstrar amor, chegar para as pessoas e falar: você é importante para mim. Eu não preciso fazer isso só no aniversário e no Natal, porque a gente quer ser importante para o outro. Então eu também preciso cultivar isso. Eu preciso demonstrar que o outro é importante para mim. Senão eu estou sempre vibrando na falta. Essa falta gera uma dívida dentro de mim e eu vou colher na minha vida situações de dívida, não só financeira, mas situações onde a vida me deve. E a vida não deve nada pra gente. A vida é um grande convite a ser vivido. Tem uma engrenagem que cuida da vida, tem o amor que está presente na vida e tem o nosso livre-arbítrio do que fazer e processar com toda essa informação. Só que o nosso livre-arbítrio, ele está muito relacionado com o que a gente colheu até aqui, com o que a gente viveu até aqui e de como as pessoas que fazem parte da nossa cadeia de vida, da nossa história de vida, pais, avós, bisavós, olhavam para a vida deles. Só que a maneira que eles olhavam para a vida deles e para a nossa não é determinante sobre como você vai olhar para a sua vida. Aquilo que a gente não concorda, ao invés de ficar achando culpados para simplesmente justificar o nosso comportamento, eu posso agradecer a oportunidade, não concordar, mas aceitar que foi a maneira deles e escolher a minha maneira a partir de agora. E é isso que vai te dar a liberdade de viver a sua vida adulta no seu caminho de escolhas. Você não precisa justificar, você não precisa condenar o outro, criticar o outro para poder trazer o valor que você vê em você. Você pode simplesmente ser, agir a partir de você, com respeito ao outro, com respeito às crenças da família, com respeito à história, mas sendo você. E a hora que você vai sendo você, fazendo as suas escolhas e se sente bem e feliz, todos vão admirar a sua maneira de ver. E você vai transbordar essa informação. Quando você se encaixa, quando você ocupa o seu lugar, a vida transborda para você. Eu, Vanessa, nunca imaginei, por exemplo, poder atender pessoas da minha família, às vezes tão próximas, e contribuir. De poder convidar a minha mãe a olhar diferente um contexto e ela realmente olhar e falar: poxa, a vida tá diferente, a vida para mim. De poder em conversas familiares, junto com meu irmão, padrasto, pai, minha avó. Minha avó passou uma temporada comigo uma vez, depois uma semana na minha casa. E quando ela foi embora, ela falou: nossa, filha, eu aprendi muito a olhar diferente. Nossa, me senti encantada de poder proporcionar isso. Sem colocar regra para ninguém. Simplesmente por convidar a trazer um outro ponto de vista. Por aplicar nas minhas relações esse conteúdo que eu tô aqui disponibilizando para vocês e que eu também aplico na minha vida. Porque eu não sou nenhuma dona da verdade. Eu também tenho as dificuldades que vocês têm, eu também tenho irritação, eu também fico inconformada, mas eu busco ter a consciência e deixar mais leve, descomplicar. Porque a vida flui pra gente quando ela não tem força, não é eu não tenho que ter esforço, me engajar para conquistar meus resultados, mas sem força. Você bate, apanha de volta, você bate, apanha de volta, alguma coisa está errada aqui. Não é para ter força, é para ter acolhimento, aceitação e aí sim velocidade com as nossas relações. Então, compreender que tudo começa na imagem que forma, essa é uma referência inclusive de um curso de neurovisão que eu tive fazendo, dessa imagem ser formada na mente. Eu acredito que daqui para frente cada vez mais vai se falar nesse assunto. E eu trouxe esse conteúdo para aplicar já no resultado final, que é o nosso sintoma físico e emocional. Ter a compreensão que tudo está interligado vai te trazer liberdade, porque a vida não é sobre aonde a gente quer chegar, a vida é sobre o caminho. Onde a gente vai chegar, claro, ter uma meta, visualizar, ter um plano, legal, mas a vida vai convidando a gente a fazer mudanças pelo caminho. Eu hoje faço o que eu faço porque muitas coisas que eu imaginei fazer não saíram como eu planejei. E eu acredito que também é assim muito na vida de vocês. E às vezes sai como você planeja, você faz e chega lá e você fala: poxa, mas parece que tá faltando algo. Porque a experiência é viver bem o caminho. Teve uma pergunta que meu filho me fez
E foi muito bonitinho porque ele fez no meu Instagram, nos stories, ele não fez direto pra mim. E aí ele escreveu lá: mãe, na maioria das vezes, qual é o sentido da vida? E aí eu fiquei pensando pra responder, eu falei, como que eu vou responder? Ele tem 9 anos, de uma maneira que a resposta chegue no coração dele. E eu trouxe pra ele, meu filho, o sentido da vida é a experiência do amor, é dar e receber amor. É viver o amor, é ser amor. E aí sim, percorrer a cada dia com a experiência que ele nos convida a viver. E é assim que eu vejo o sentido da vida. Porque mais as outras conquistas que vamos ter, os fracassos que vamos ter, as coisas que vão acontecer, tudo isso é fruto de como eu me sinto. São desafios, são convites a se viver. Bem viver, viver melhor, viver com mais leveza, vai te dar anos de vida à frente de tudo que você tem feito. Vai te proporcionar clareza e consciência para de repente olhar para o que de fato importa. Aceitação, amorosidade, principalmente sobre você mesmo. O tempo está passando e você pode se convidar a daqui para frente ter uma melhor vida com você ou continuar insatisfeito com um monte de coisa que não é como você quer. A caixinha de atitude. As atitudes que eu posso mudar, ok, eu anoto na minha caixinha de atitude. As atitudes que eu não posso mudar e as atitudes que eu gostaria que o outro mudasse. O que o outro eu gostaria que mudasse, ou eu tô me conectando com a pessoa errada para ter esse resultado, ou eu faço a minha parte e espero o tempo do outro que ele possa ou não fazer a parte dele. Então, são contextos de desarmamento emocional para você ter saúde, para você ter alegria, para que você possa fazer todas as coisas ou quase todas as coisas que você deseja. Porque quem tem que ir atrás do seu sonho é você. Eu falo para os meus filhos assim, e aí eu acho que é muito legal a gente olhar isso nas relações familiares. E eu tenho falado isso num contexto deles se colocarem em prioridade na vida deles. Eu falo para eles, a minha prioridade, primeiro preciso ser eu, porque eu que estou dentro da minha vida. E é claro que vocês são toda a minha vida, mas eu preciso estar com a minha prioridade. Porque senão o que eu vou ensinar para eles? Se eu falo para eles que eles são a minha prioridade, ou seja, eles vêm em primeiro lugar para mim, eu estou ensinando para eles que quando eles olham para a vida deles, isso por correlação, na vida deles, eles vão precisar pôr alguém em primeiro lugar para eles. Que pode ser que seja eu, que pode ser que seja um amigo, que pode ser que seja um namorado, uma namorada, que pode ser que seja qualquer pessoa que não sejam eles mesmos. E aí eles vão agir na função do outro e não deles mesmos. Quando eu ajo na minha função, me colocando como prioridade, eu posso fazer muito mais por eles do que quando eu coloco eles como prioridade. Porque eles também vão viver a vida deles. E esse exemplo que eu estou trazendo aqui, ele também pode ser aplicado dos seus pais para você. Se você é prioridade na vida dos seus pais, vai ter muitos momentos que você vai querer viver a sua vida e você vai sentir que você não pode dar uma sequência no seu caminho, porque afinal de contas, como que você vai deixar seus pais? Só que os seus pais vão ficar felizes de ver você se realizando no seu caminho. Porque a vida é uma extensão de caminho e amor. Então a gente tem que deixar de ficar amarrado um no outro e sim compartilhar um com o outro. Outra coisa que eu falo para eles, que quando eles crescerem, eu tenho 3 filhos, e quando eles crescerem, eles vão buscar o sonho deles e eles vão materializar o sonho deles. Aqueles sonhos que eles têm que eu posso fazer, com certeza eu vou fazer questão de realizar. Mas eu não posso realizar todos os sonhos que eles vão ter, até porque o limite de sonho é infinito e eu quero mais é que eles sonhem, realizem e vivam. Eu preciso também realizar os meus sonhos. Porque que exemplo eu vou dar para eles se eu me frustrar, se eu me privar de realizar os meus sonhos para realizar os deles? Eu estou dizendo que a vida deles está em primeiro lugar do que a minha vida. E aí eles vão pegar este download por correlação e vão entender que eles têm que se frustrar ou se impedir de se realizar para realizar o do outro. E vai vivendo no valor do outro. Cada ser humano é único, fantástico e incrível como é. Eu só posso ser melhor para eles se eu for melhor para mim. Então, nesse desenho de família,
E nesses desarmamentos dentro da família é que a gente permite que cada um seja quem é e tenha o fluxo do amor. Que você esteja na sua família para acolher, amparar e amar, mas com liberdade de que cada um possa viver essa experiência mágica que é a vida, que acontece desta maneira uma vez. Por quanto tempo? Eu não sei. Vocês também não. Mas que seja pelo tempo que for, que aconteça da melhor maneira que ela possa acontecer.